Vamos lá. Ei, Ana! Depois da Boa noite. correria, estamos aí. Tudo bem? Graças a Deus, você. Agora sim, né? Firmes Agora e sim. fortes. Estamos Agora sim, aqui firmes. para bater um papo leve, construtivo, né? Para acrescentar aí nas nossas vidas, nas vidas das pessoas, né? Eu queria primeiramente agradecer, né? Eu sei como que é a sua agenda, sei também das suas férias, né? E você estar aqui conosco hoje é um grande privilégio. Obrigada, eu que me sinto privilegiada. Agradeço demais, né? A Ana, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aí para a live, né? Vamos batendo um papo aqui antes da gente entrar no assunto propriamente dito. A Ana é psicóloga clínica e já atua há 18 anos, né, Ana? 18 anos, graças a Deus. Você tem ideia de quantos pacientes você já teve, já atendeu até hoje? Não tenho conta. Não Não tem tenho conta. É muita gente. muita gente. Eu E atendo aí, das um 8 dia. às 8. Ah, Então, assim, é na faixa de 10, 11 pessoas por dia nesses anos todos. por dia. É Então, não muito. sou muito boa de matemática aí, mas já dá para imaginar um pouquinho do número. Com Boa certeza. noite, Ana. Paulinha Anapê aí que entrou é uma das pessoas aí, ó. Oi, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Vamos só esperar aqui dar o horário, né, que a gente combinou e o pessoal tá chegando para a gente conversar. Ô, Ana, mas eu falo que esse assunto, né, é um assunto que a gente, na verdade, já havia programado há bastante tempo, né, para a gente conversar aqui com o pessoal. E que mexe muito com a gente, né? Eu experimentei isso recentemente. E às vezes parece um assunto, né? Autoestima parece um assunto um pouco sem importância, ou de uma importância menor, né? Do que qualquer outro assunto. Mas recentemente eu descobri um lipedema, né? Que é uma patologia que só tem CID. O CID entrou agora, dia 1º de janeiro, né? E é uma patologia que só tem mulheres. E ela se caracteriza por um acúmulo de gordura, né? E como que isso mexeu comigo? Como que isso mexeu com a minha autoestima, assim? Como que eu me vi abalada, sabe? E, e aí eu falei, gente, realmente tem coisas, parece que acontecem na vida da gente que, né, que nos afeta de uma forma que às vezes a gente parece que não consegue enxergar quem nós somos, né? Perceber quem nós realmente somos. E perceber o nosso valor, né? Que vai muito além da aparência, é claro. Mas como a aparência também tem relação, né, com esse estado de espírito, assim, de como que eu me sinto, como eu me percebo, né? E como o propósito, né, por que uma live sobre autoestima, né, num perfil de semijoias, né, de uma marca de semijoias. E é o que a gente havia conversado antes, né, que desde quando a Namore-se Joias nasceu, e a Namore-se Joias nasceu antes desse meu processo, né, mas ele aconteceu durante esse parto, eu vou dizer assim, e como que o nosso propósito, né, é esse, assim, de resgatar a autoestima das mulheres, de fazer, de contribuir, né, de alguma forma ajudar para que a mulher ela se perceba, né, para que ela se ame mais, para que ela se valorize mais, né. Então, Na para isso, verdade, até mesmo os acessórios, eles são coisas muito antigas, né? Não é de hoje, é sim, histórico. Isso aí é sim, muito antes da civilização. Mulheres já tinham essa coisa de trazer uma agregação aí à sua beleza e alguma coisa nesse sentido. Isso faz parte da nossa vida feminina, já, digamos assim, por séculos. Não é de eu sou agora. suspeita, né, Ana? Mas eu falo que como que é incrível, porque às vezes eu tenho que gravar alguma história, algum vídeo, e aí eu não sou blogueira, né, Ana? Então eu fico, né, na Não relutância somos. mesmo, assim, ai, não vou. Ai, meu Deus, e agora? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E aí parece que quando eu coloco os acessórios, transforma. Parece que tudo muda.
sabe? É incrível, assim. Realmente, quando eu coloco os acessórios, eu me sinto outra pessoa. E como que flui? Aí o story flui, o vídeo flui, tudo acontece. Mas eu tenho Parece que uma dar atriz que precisa estudar a personagem. é meio isso mesmo. É bem por aí, sabe? E é incrível, né? Como que tem esse poder, assim. Eu lembro que a minha mãe, ela gostava muito de acessórios, assim, de anéis. Hoje mesmo eu tava vendo uma foto dela, como ela gostava, né? Muitos anéis sempre, colar, brinco. Eu não me recordo, eu era menina ainda e me recordo dela brigando, porque colocava sempre o brinco e eu sempre perdi o brinco, né? Claro. Então, como que os acessórios realmente têm esse poder, né? De contribuir na nossa autoestima, né? Eu Mas, brinco que lá em casa é ao contrário. Lá a minha tia gosta muito. E a minha mãe brinca que nós somos, eu e a minha irmã somos filhas dela. E a minha vocês mãe não gostam tem mesmo. paciência com pulseira e eu sempre gostei. Pulseira, anéis, brincos, tudo. E era sempre assim, nada discreto, não. A pessoa não é discreta de forma nenhuma, pelo tamanho já, né? Quem me conhece sabe. Só que aí a pessoa já gostava de aparecer já, com argolas douradas e tudo mais. E Aham. realmente traz essa sensação mesmo de poder quando a gente se enamora. O nome da tua empresa é uma coisa que, né, nos faz pensar já nesse sentido de autoestima. Namore-se. Essa é a questão. Sim, Antes das pessoas gostarem de nós, nós temos que gostar. Não é clichê isso é verdadeiro, é real. Nós temos que gostar. Então, esse processo que você fala, de olhar-se no espelho e transformar por ter colocado um acessório, isso é real. não é? Eu acho incrível. Real. Eu descobri aqui, eu tô tentando descobrir como é que grava, mas não Oi, consigo ainda Nath, boa não. noite. Ana Paula Santos, boa noite. Pessoal, tá chegando, sejam bem-vindas. Deixa eu desligar aqui que eu tava com um pouquinho de calor. Agora eu vou desligar aqui. Fica à vontade. Eu tô tentando colocar aqui para gravar. Mas não sei também não. Deixa eu ver. Gente, quando é a primeira, né? Ah, acho que é aqui. Não é no microfone. Bom, eu estou te ouvindo perfeitamente, Ana. Você tá conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Sim, boa noite. Vamos começar então do assunto propriamente dito, né? Já tem um pessoal aqui nos prestigiando, agradeço a presença de todos vocês, né? No final da live temos um presente para quem está aqui conosco, né? Então, Ana, né? Nós colocamos lá como tema autoestima, né? Ter ou construir. E a primeira pergunta que eu acho que é feita é assim: qual é a diferença, né? Qual é a diferença entre esse ter ou construir? Porque uma criança, né? Uma criança já tem autoestima. É um bebê. Um bebê já tem autoestima. Em que fase da nossa vida que a gente consegue dimensionar isso? O que é autoestima? Que a gente consegue perceber, por exemplo, no outro, né? Se a autoestima tá baixa, se não. Ah, Então, tá. essa Obrigada, Kézia. questão ela é bem complexa, Ana, porque passa realmente pelas fases de desenvolvimento humano. Eu Certo. costumo dizer para os meus pacientes que até os 4 anos nós não temos a real noção do que nos cerca, da situação em que vivemos. Nós somos repetidores de comportamento. Pode ser que alguma criança hoje, principalmente os estudiosos, hoje descobriram que o desenvolvimento neuropsicológico ele é muito mais exacerbado hoje por conta das informações, da internet, exposição a alto nível de informação. Então, crianças começam a imitar nesta fase. Então, É. se tem uma mãe ali que todos os dias está na frente do espelho e ela está sempre ali se namorando, tá lá se cuidando, usa maquiagem e gosta de combinar e etc., essa criança vai começar a imitar. Quem nunca aí pode dizer pra gente se você não colocou o sapatinho da mamãe, se não colocou uma roupa da mamãe, saiu arrastando no meio da casa quando era pequeno. Isso ainda não é autoestima. A autoestima ela vai começar a se desenvolver quando os meus contatos sociais começam a ser trabalhados.
Porque o que eu penso de mim está inteiramente envolvido com o que eu sinto de devolutiva das outras pessoas. Por isso que também a gente pode entrar em um assunto muito extenso, mas se a pessoa não for, digamos, validada de forma natural, de forma saudável nessa fase, aí já pode se notar até transtorno de personalidade por conta de não receber essa validação. A validação está inteiramente interligada com a autoestima. E aí, se você perguntar o que é validação, é eu me sentir aceita no olhar, no gesto, nas situações que as pessoas me devolvem. Agora, a autoestima, o próprio nome fala, auto. E alto não é de grande, não, vem de dentro. Eu preciso sentir segura com quem eu sou. E eu amo esse assunto porque a logoterapia, que é a minha linha de atendimento, ela fala, Viktor Frankl fala que o ser humano ele tem um para que existir, ele pode suportar qualquer como. Então, se você passa por várias situações, igual você estava colocando inicialmente, né, sobre essa questão que você viveu aí, esses tempos atrás, que mexeu com a tua autoestima. Sim. Você, através disso, achou um para quê? Você virou uma empreendedora que antes de oferecer produtos para suas clientes, você oferece beleza, autoestima, empoderamento, valorização, validação. E isso é muito mais do que uma simples joia, uma peça. É afeto envolvido numa questão. Então isso ajuda a autoestima a melhorar, porque eu me sinto validada quando eu sinto... Até a hora que eu estava vindo para cá para preparar, meu menino olhou para mim e falou assim, mãe, você tá bonita, hein? Falei, minha autoestima melhorou. Falei, opa, depois da correria, seu filho virar e falar, você tá bonita. Opa, ganhou a autoestima dá um... Então, assim, não é que esteja inteiramente interligado somente ao outro, mas eu preciso ter um discernimento de quem eu sou. E isso vai começar ali, vamos colocar aí, por volta dos 7, 8 anos de idade, uma criança já consegue perceber o quanto ela é benquista, amada. Então, ali ela já começa a desenvolver uma certa autoestima ou baixa autoestima. Sei. Eu queria só ler um comentário aqui de uma convidada, né, nossa que está participando. Ela fala que, ó, a minha filha tem 7 anos, mas desde pequenininha, ela fala que é burra, que não sabe, que não consegue. Uma insegurança enorme. Mesmo nós motivando, incentivando, isso tem impactado até na escola. 7 anos, Ana. E aí? Como que a gente lida com isso? Como que a gente pode ajudar essa mãe? Graças a Deus, nessa faixa etária ainda pode fazer muita coisa. Primeiro, tomar cuidado com palavras de desafirmação que se fala para essa criança, direto ou indiretamente. Por exemplo, vou dar um exemplo, pode não seja o seu caso, mas brigas dentro de casa. Uma criança nunca interpreta pais brigando, pais tendo os problemas com algo somente de adultos. Ela se sente culpada por um motivo ou outro. Então, essa é uma das questões que pode gerar uma criança se achar assim. Pais que não têm tempo para ficar com essa criança, ela começa a guardar mensagens de que ela não é importante. Se ela já no período escolar, nesse período inicial, 7 anos de idade, ela começa a ter devolutivas negativas de professores ou até mesmo de coleguinhas, e ela já não tem uma condição de autoestima preservada, ela com certeza vai desenvolver algumas questões, pode até depressão, ansiedade. O bullying hoje está inteiramente interligado com autoestima, porque infelizmente as mídias têm colocado que para se estar bem, precisa de uma estética, precisa de estar na moda, precisa de estar... E os adolescentes e pré-adolescentes são os mais atingidos com isso. E há que se afirmar que autoestima não tem nada a ver se eu tenho um corpo bonito, se eu visto roupas da moda, se eu consigo estar com minha silhueta em dia, não tem nada a ver com isso. É de dentro para fora. Quando essa pessoa descobre a importância dela, o propósito de vida dela nessa terra, ela já tem uma autoestima bem definida. Então, trabalhar com essa criança em termos de existência, de como ela foi concebida, por que ela está aqui, e que não existe uma pessoa que é burra, que é feia, que é isso. Existe uma pessoa que ainda não conhece o seu potencial. Então, trabalha com ela nesse sentido. Que ela tem um propósito, que logo ela vai descobrir, que ela precisa viver fase por fase, que ela não tem que ficar pressando fase nenhuma.
trabalha com ela todas essas questões e ela vai começar a melhorar. Caso isso não aconteça, aí é hora da ajuda profissional. Certo. Obrigada, Ana. Ana, e o que, e assim, aqui, né, a Kathleen narrou uma experiência com a filha, né, que, como você falou, pode vir do ambiente externo, né, de alguma relação que trouxe esse sentimento para ela, né, e pode ser até uma relação passada, né, alguma colocação aí mal Sim. feita, não da família, mas às vezes, né, dos ambientes que a criança frequenta, né, porque infelizmente os pais não conseguem estar 24 horas, né, colado nos filhos. Mas, e o adulto, assim, quais são os sinais? Como que a gente percebe que uma pessoa está com baixa autoestima? Quando ela se sente na necessidade o tempo todo de se comparar. Quando ela tira modelo outro para que ela esteja bem ou não, aí ela já está com uma baixa autoestima. Porque se o outro não a validou e ela já ficou mal, se o outro não olhou para ela de determinada maneira, ela já ficou mal. Se aquela pessoa não devolveu para ela uma expectativa de uma coisa ou de um sentimento, ela já fica mal. Então já há uma dificuldade aí de se perceber quanto uma estima equilibrada. Certo. Então, a comparação é um sinal. Se é uma pessoa que se compara muito, é porque provavelmente ela está com a autoestima baixa. Sim, ela não tem segurança em quem ela é. Então ela vai tentar ficar. Quer ver, todo mundo às vezes percebe pessoas que até hoje tem características da moda, por exemplo, que faz muito isso. Pessoa que tem um determinado estilo. Aí lança uma moda, ela automaticamente vai para aquilo sem sequer parar para pensar se isso vai fazer bem, se isso combina com ela. Ela precisa estar antenada com tudo que está fazendo de uma forma, é claro que de uma forma muito exagerada. Não tem nenhum problema de você ver uma roupa da moda, um cabelo, um corte, e você achar, gostaria de fazer isso. Mas eu digo de uma forma exagerada. Ela começa a se projetar só no outro, e ela não tem tempo de olhar-se, de se reconhecer, de se gostar. Então ela vai estar sempre projetando para fora. E isso é muito perigoso. Quando você fala perigoso, quais são as consequências que a gente pode... Consequências palpáveis, assim, que a gente pode pensar de uma pessoa com baixa autoestima? Posso dar um exemplo de uma paciente de 14 anos que eu tive há uns 6 anos atrás, que me marcou. Ela tinha essa fala que essa nossa amiga aí estava falando. Eu sou burra, eu não devia ter existido, porque não sei o quê. E ela chegou para mim com sintomas de ansiedade generalizada, de fobia social. O que é a fobia social? Não conseguir se colocar nos meios sociais, sempre ficar reclusa. Jovens, por exemplo, quem aí não lembra daquela época dos emos? Muitos jovens e adolescentes se esconderam atrás dessa prática porque era fácil fazer isso, viver com aquele capuz, né? Capuz ali na cabeça, escondendo o rosto, andando quase que cabisbaixo. Para quê? Para se esconder. Então, são características muito reais de pessoas que não têm uma autoestima equilibrada. Então, pode gerenciar, inclusive, transtornos de personalidade. E há que se colocar que por volta dos 7, 8 anos de idade já há um risco muito grande, porque nós estamos ali quase no ápice da formação de personalidade e de caráter. Então, se houver um dano aí nesse período, provavelmente essa pessoa pode carregar algumas questões a vida fora, que vai necessitar talvez de medicação ou de tratamento prolongado, porque não vão ser coisas muito fáceis de serem trabalhadas, porque é uma marca. É como se a gente fala que é um calo emocional. Assim como a gente usa um sapato apertado, de forma que não deixe-nos confortáveis, gera um calo de tanto ficar ali, no emocional acontece o mesmo. Se essa pessoa vai ficar passando por várias situações, onde fica validando sempre o que ela já sente, né, nessa autoestima baixa, vai gerar outros transtornos de leve a graves. Certo. E igual você falou no começo, a questão do padrão, né? Principalmente a questão estética. Muitas vezes, né, a gente conversa com as pessoas, por exemplo,
esse caso que eu te falei do lipedema, né? Nós temos um grupo, nesse grupo são só mulheres que são acometidas por essa patologia. Essa patologia, né, ela nos traz uma flacidez na musculatura que deforma o nosso corpo, né? Então, assim, eu nunca vou ter uma perna igual uma colega minha que faz academia mesmo se eu fizer mais academia que ela, né? Por quê? Porque eu tenho uma condição que é genética, certo? E aí, assim, como eu tô citando esse exemplo, mas tem inúmeras outras questões físicas, né? Em que as pessoas não se aceitam, não se aceitam como elas de fato são, né? E que isso provoca a baixa autoestima, né? E essa não aceitação, às vezes, por mais que você fale com a pessoa, não, mas você é uma pessoa boa, você é uma pessoa bacana, que você tente elevar outras qualidades, às vezes parece que a pessoa não percebe. E aí, como ajudar, né? Como ajudar um adulto que tem baixa autoestima? Você citou o fato, né, de como ajudar uma criança, mas para o adulto, né, eu não sei se é a mesma perspectiva ou se tem alguma outra maneira de conviver. Na verdade, Ana, não é igual. Até mesmo na faculdade a gente trabalha as fases de desenvolvimento. E para cada fase, lógico que a gente ressalta as mudanças conforme o tempo vai passando, outras coisas vão surgindo, estudos, mas as fases praticamente elas são básicas, né? Nós temos aí a infância, depois vem aí a pré-adolescência, adolescência, a juventude, vida adulta e a velhice. Para cada fase de vida, a gente trabalha de uma forma. Eu estava até falando para uma paciente ontem que ela estava falando assim, ai, a pessoa lá tem 60 e poucos anos e eu acho que tem que falar para ela que o comportamento dela é inadequado e tem que falar mesmo porque ela tem que mudar. Eu falei assim, eu não concordo. Na faixa etária que ela está, dificilmente ela vai conseguir fazer muitas concessões. Por quê? Quando nós chegamos, nós mulheres, por exemplo, quando chegamos na faixa etária de 40 anos, de 30 e poucos anos, a gente já sente emocionalmente uma mudança do nosso pensamento, do sentimento em relação ao nosso corpo, em relação a nós mesmas, de futuro. A gente começa já a pensar em coisas que a gente não pensava. Como é que eu vou fazer quando eu tiver tantos anos? Como é que vai ser minha vida ser? E a gente já começa a questionar algumas coisas. Então, para um adulto trabalhar a autoestima, eu preciso primeiro me informar dos dados de vida dessa pessoa. Eu preciso entender a construção de vida, quais fatores envolvidos no como ela se vê, no como ela se sente, quais são as questões que ela passou durante a vida, que ocasionou esses tais calos emocionais, e ajudá-la a ir desfazendo conforme a modo dela representar esses fatores, ela aguenta trabalhar, ela aguenta reavaliar, ela aguenta transformar. Então, assim, varia de caso para caso, de situação para situação. Mas, em linhas gerais, para um adulto melhorar a autoestima, primeiro, ele precisa abandonar a opinião alheia. Esse é uma opinião alheia. A opinião alheia. Uhum. Você precisa trabalhar em ouvir menos o externo e ouvir mais o interno. Esse é o fator principal. Porque não adianta nada você falar para uma pessoa assim, você tem que mudar seu jeito, você tem que fazer assim. Se ela está em determinado grupo que sempre a coloca para baixo, que sempre questiona, coloca defeitos. E aí a gente entra em outro assunto, né? A toxicidade dos relacionamentos. De pessoas que têm já uma forma de relacionar-se colocando o outro para baixo. Se Ana, você eu quero continuar... outra live sobre isso, hein, Ana? Sobre relacionamentos tóxicos, abusivos, que esse assunto aí é babado, hein? Não esse é? Assunto aí, Com nós certeza. precisamos muito, né, discutir. Com certeza. Desculpa, Então, na verdade, se você começar a trabalhar com uma pessoa dessa, vocês me perdoem, mas eu vou falar o que eu falo para os meus pacientes. Eu falo assim, olha, é frustrante para nós profissionais, eu falo para eles assim, é como você dar banho no porquinho, passar talquinho, colocar um lacinho vermelho bonito e jogar ele no chiqueiro. Porque você trabalha, essa pessoa se edifica e ela vai para os mesmos grupos, para os mesmos locais que a adoeceram. É aí. Essa Ana, é a parte principal. A pessoa, ela cai num relacionamento tóxico,
seja um relacionamento de afetivo, de casal, ou um relacionamento, às vezes, até de amizade, né? Eu participei daquele evento, né? Mulheres que Inspiram, lá no deck, lá no lago, né? E achei muito bacana, assim, né? A Ferrina, até mandar um abraço aí para ela. Falando, assim, das relações tóxicas, né? Que podem ser amizades também. Que nós podemos ter amigos, pessoas que estão próximas a nós, né? E que às vezes nós estamos achando que essa pessoa nos quer bem, mas na verdade o relacionamento é tóxico, porque essa pessoa, ao invés de nos colocar para cima, acaba nos derrubando com seus conselhos, né? Sim. Mas a minha pergunta é a seguinte: uma pessoa, né, que acaba caindo no relacionamento tóxico, seja de amizade ou de casal, é porque ela já está com uma baixa autoestima e aí por isso ela se envolve num relacionamento assim, ou depois que ela se envolve num relacionamento assim é que ela vem a ter uma baixa autoestima, porque não tem condições de ficar num relacionamento tóxico e não sofrer nenhum dano, né? Sim. Na verdade, assim, a meu ver, eu creio que a gente pode sim colocar assim dessas duas formas. É claro que para eu atrair mais pessoas tóxicas para minha vida, eu tenho que ter sim um problema de autoestima. Porque geralmente a pessoa tóxica, ela tem uma característica principal, que ela é sedutora. Ela é aquela pessoa inicialmente que oferece mundos e fundos para você. Isso já é um ponto para você ficar com um pouco o pé atrás. Porque você simplesmente começa já a ter suas deficiências de relacionamento consigo mesma e você encontra uma pessoa que vem e fica te colocando para cima o tempo todo, inicialmente. Ela faz tudo para você se sentir a melhor pessoa do mundo, faz você se sentir a única, até conquistar. E aí, quando ela percebe a sua fragilidade, sua autoestima baixa, ela começa simplesmente a gerenciar suas emoções e ainda deturpar mais ainda a sua autoimagem. Porque ela começa com frases tóxicas, ela faz umas piadinhas meio nada a ver, que não tem muito, assim, por exemplo, começa a questionar sua maneira de dirigir, começa a questionar que você está com uma gordurinha a mais, nossa, não tinha visto essa ruga no seu olho, coisas assim muito pontuais. Vai te diminuindo, né? Vai diminuindo aos poucos, ao passar do tempo. E a pessoa já tem uma autoestima baixa, aí já está um grande problema. Porque essa pessoa não vai conseguir sair. Porque qual que é o primeiro enredo dessa situação? Eu não vou conseguir outra pessoa. Então, porque a autoestima já está lá embaixo. Eu tenho que segurar, eu tenho que aguentar. Ele não é tão ruim assim. Aí a pessoa começa a tentar, né, florear isso para tentar ficar bem com ela mesma. Eu não é tão assim. Tem horas que ele é legal. E aí essa pessoa tem as duas características. Ela já tem uma autoestima baixa e piora se ela estiver envolvida num relacionamento tóxico. E aí não precisa ser só amoroso, como você disse. Tem patrões que fazem isso. Sim. Que prendem funcionários por conta de autoestima baixa. Puxa, se você sair daqui, você não vai conseguir outro emprego. Olha o que você tem aqui. Eu sou muito bom para você. São frases assim que seguram essa pessoa para aguentar muita coisa. E é muito triste mesmo. Eu digo que nesses 18 para 19 anos eu encontrei muitas pessoas nesse sentido. Muitas. De forma que eu lembro que até no meu canal do YouTube eu cheguei a postar um vídeo que, uau, não era nem meu. Mas chegaram até me chamar para falar sobre o assunto na rádio, porque uma pessoa estava passando por isso, e aí eu fiquei horrorizada. O quanto apareceram pessoas, e como eu te falei, não foi só em relacionamento afetivo, não. Nas relações trabalhistas, né? Também. E é pior. E como que a gente não pensa, né, sobre isso, né? Na autoestima, nas relações de trabalho, né? Como que isso também afeta, né? As relações de trabalho, no caso. Você imagina uma pessoa... Você imagina uma mulher que está aí sendo a única provedora da sua casa. E aí envolve dela ter um patrão abusivo e ela simplesmente já está se sentindo já, né, precisando de ajuda e ainda tem uma autoestima baixa. É a presa fácil para uma pessoa nesse estilo de comportamento. É a necessidade, né, com
a questão da autoestima já, né? Sim, com Somadas, são situações certeza. somadas aí, né? Mas você estava falando assim, para um adulto, então, né? Vamos colocar. Eu percebi, então, que eu estou numa situação em que minha autoestima está afetada, né? Não tô legal, tô para baixo e preciso sair dessa situação. O que que eu posso fazer por mim, né? Me namorando, né? Como você falou aí da marca, ao me namorar, o que que eu posso fazer para me salvar, né? O que que eu posso fazer para melhorar a minha autoestima? Então, uma coisa você já colocou pra gente, que é fugir, né, das pessoas negativas, né? Sim. Fugir aí das pessoas que nos colocam para baixo. E aí já é o velho ditado, né? Diga-me com quem tu andas, né? Que eu te direi como é que você vai ficar. Não é quem é, mas como que você vai ficar. Como é que você vai ficar. Na verdade, sim, tem várias coisas. A gente não dá para fugir. Você começar a cuidar de você, ter mais tempo para você, tá envolvido o tempo, a correria do dia a dia hoje tem feito a gente se perder tanto de nós mesmos, o tempo inteiro correndo, fazendo as coisas de qualquer jeito. Às vezes, o paciente chega lá no consultório e ele chega assim achando que eu vou dar uma direção muito fora do comum para ele. E às vezes eu falo para ele, falei assim, olha, que hora que você sair daqui do consultório, pega teu carro, a tua bicicleta, vai olhando o verde, sabe? Vai tendo conexão com você mesmo, vai tendo um tempo que você não tem. Ah, mas a hora que eu chegar lá em casa vai acontecer isso, isso, aquilo. Então, antes de chegar na sua casa, dá esse tempo, respira, sabe? Sente, busca você lá atrás, como é que você era antes de tais situações acontecerem. Coisas nesse sentido ajudam. A gente se conectando conosco, porque o mundo hoje está tão frio, tão mecânico, né? Eu tenho que, eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que conquistar isso para ser. Na verdade, isso com exagero causa muito mais problema do que ajuda. Então, a conexão consigo mesma envolve interiorização, envolve cuidados pessoais, envolve mudança de estilo, sabe? Não deixar para depois as mulheres aí que fica assim, ai, passa o ano inteiro, né, fazendo, aí chega o final de ano e fala, ai, eu preciso emagrecer pro Natal. Não. Começa a cuidar de você pensando do como você quer ficar a médio e longo prazo, fazendo uma reeducação com você, não só em alimentação, mas uma reeducação de pensamentos, um detox de pensamento, tudo isso ajuda. Uhum. E todos esses fatores vão tornar você uma pessoa com autoestima muito boa e alta. Por quê? Porque você não está dependendo de terceiros. Então, a hora que você quiser, você faz isso. Quando você se sentir pronta, você faz. E assim, ter pessoas que possam também te dar, né, aquele feedback positivo ajuda bastante. Então, se aproxime de pessoas que te levam para cima, de pessoas que te ajudam a se ver de outra forma. Se você tiver amigos próximos, que são pessoas que eu falo que não existe melhor que aquele que te olha nos olhos e fala, não, você não tá legal, você precisa disso, você precisa daquilo, você tá fazendo tal coisa. Por mais que aquilo te cause desconforto momentaneamente, essa pessoa é uma preciosidade na sua vida, porque ela vai fazer você se despertar. Tem até uma teoria que eu ouvi uma vez e eu guardei para minha vida, que um dos maiores problemas do ser humano é acostumar-se com as coisas. Você entra num local e você olha uma rachadurazinha no cantinho, pequenininho na parede. Você passa todos os dias ali, você fala assim, ah, eu já vi. Ah, tá, é uma rachadura. Mas aí chega alguém que fala assim, credo, Ana, nossa, você não viu aquilo? É só você pegar uma massinha, fazer isso e transformar. Então, ter pessoas assim do seu lado também ajuda a sua autoestima. Porque ela vai te mostrar o que você está procrastinando. Ela vai te empurrar para frente. Então, essas são características que te ajudam a melhorar essa autoestima. Uhum. Tem uma seguidora que contou um caso aqui de que ela ficou com a autoestima baixa depois de uma traição de um namorado, né? Achando que com todos os namorados seria a mesma coisa. Isso é muito comum, né, Ana? A baixa autoestima após uma traição, após términos de relacionamento. O que que acontece, né? Por que quando essas situações amorosas, né? Vem e que a gente se vê só, por que a gente se torna uma presa tão fácil, vou dizer assim, em relação à autoestima?
A autoestima baixa, como eu disse há um momento atrás, faz com que você atraia pessoas que vêm apenas para tirar o pouco que você tem. Há que se colocar também que nem sempre porque você tem uma autoestima baixa, você não tem nada para oferecer. Digamos assim que você vira presa fácil porque você não está percebendo as suas qualidades, mas o outro percebe. O outro vai tirar vantagens do que você pode oferecer. Se você está nessa fase de não se ver, de não se entender ou de não se achar uma valia, o outro vê. Então essa pessoa vem, faz esse estrago na sua vida e ela sai e você fica com um sentimento de que, então é porque eu não sou boa mesmo, essa pessoa me trocou porque a outra é melhor. E começa ela coloca aqui assim, Ana, ela coloca assim, eu não conseguia mais me ver bonita. Responda para mim aí, por que que você não conseguia se ver mais bonita? Esse mais bonita já te entrega. Porque você deu mais valor para essa pessoa do que para si mesma. Se hoje você parar para pensar friamente, essa pessoa era tão importante para você assim? A sua vida realmente parou porque ela fez tal coisa e saiu da tua vida? Então você tem que responder essas questões para si mesma. Em que momento essa pessoa passou a ser mais do que você mesma? Aí está o problema. Aí ela sai, essa frase que nós usamos, o meu chão se abriu. Porque você colocou essa pessoa como o seu lugar de descanso, o seu lugar de segurança. Por que você fez isso? O que essa pessoa realmente oferece para você para ela ser o centro da tua vida? Verdade. Então, as perguntas que você precisa responder é isso. Por que que essa pessoa tem tanta importância antes de você? Talvez você nunca percebeu. Mas, na verdade, foi um livramento, minha querida. Não, eu acho que ela já percebeu, sim. Nesse caso, já. Né? Que é uma coisa mais do passado, assim. Ana, qual que é o segredo? Eu tava pensando aqui, tem aquela bailarina, né? Que sofreu muito bullying. Se eu não me engano, é da Anitta. Ela era bailarina da Anitta? Isso. Né? Isso. Essa mesmo, né? Ela sofreu muito bullying e tudo. E assim, é uma pessoa super alto astral, de bem com a vida, que se aceita, que se expõe, assim, no sentido de, né, dança com uma roupa curta, com um biquíni, e não se importa, né? Então, assim, qual que é esse segredo para essa autoaceitação, para estar em paz consigo mesmo quando você não está dentro dos padrões de beleza da sociedade, ou dentro do que se espera, né? Tem um texto, né, que eles falam assim, espera-se que com 35 anos você já esteja casado com um filho, morando na sua casa própria, com seu carro próprio, com tantos mil na conta, com não sei o quê. E aí que quando você não atinge um desses pontos, você tá fora do padrão, né? E aí eu fico olhando para essa bailarina, por exemplo, assim, gente, qual que é o segredo, né? Qual que é o segredo para se amar tanto, né? Para conseguir não se importar realmente com o que o outro pensa a meu respeito? De novo, nós temos duas vertentes. Eu já ouvi num vlog que ela fez, eu vi ela contando um pouquinho da história dela. Ela veio de situações muito difíceis, mas a mãe, o pai sempre validaram muito ela, muito, sabe, exercitando ela, colocando ela para ser melhor. Eu tenho até um exemplo disso, que é aquela neurocientista, que é psicóloga, Rosana Alves, sou fã dela, porque um dia ela contou a história de que ela tem problemas visuais, mas ninguém percebe. E aí ela estava falando da neurociência, do como que essa questão de nós sermos validados é tão importante. Porque a mãe dela, desde que ela era pequenininha na igreja, quando todo mundo ia fazer jogral, essas coisas, ela não conseguia segurar para ler. Então ela começava a chorar com 6, 7 anos, dizendo assim, eu nunca vou poder participar de coisas assim, eu nunca vou fazer parte de grupos. E a mãe dela falava assim, você é inteligente, você tem 2 ouvidos, escute as músicas, grave-as e recite-as. Você pode. Ela disse que de tanta mãe dela enfatizar isso na vida dela, ela cresceu achando-se poderosa.
E ela é simples. Ela se acha magra demais, pequena demais, baixinha demais, mas ela tem um conhecimento que quando ela passa isso pra gente, ela passa segurança. Por quê? Ela foi validada. Tempos em tempos, aquela mãe ficou plantando sementinhas na cabeça dela. Então, assim, o relacionamento mãe e filho é imprescindível. Eu pergunto para vocês qual é o primeiro relacionamento da nossa vida, o relacionamento afetivo da nossa vida, quando nós acabamos de nascer, qual é? Tanto que cientistas já perceberam que antigamente a mulher ficava 24 horas sem receber o bebê perto dela. Depois de 24 horas que o bebê viria para essa mãe conhecê-lo. Agora já se descobriu que não. Ele tem que ficar no mínimo uns 5 minutos, 10 minutos, sentindo o cheiro, o toque, o calor da mãe, porque se descobriu que a parte neuropsicológica da criança começa a se desenvolver ali, com a sensação de segurança. Por exemplo, o meu filho, ele é muito inteligente e muito eficaz, digamos assim, na escola, porque desde pequeno, por eu ter sofrido bullying, por eu ter sofrido N situações, eu comecei a incentivá-lo. Você é inteligente, você é o amor da minha vida, você é o presente que Deus me deu. Então a autoestima dele foi sendo regada com isso tudo. E ele foi se transformando ao longo do tempo. Então essa sua pergunta está inteiramente relacionada aos primeiros afetos, lá enquanto bebê. Essa validação, essa presença de afeto, de segurança. Então eu não tenho medo de nada, porque eu me sinto amada, eu me sinto importante. Não importa como está o meu externo, não importa como está, se eu estou acima do peso ou abaixo do peso, eu me amo. A minha existência, para mim, é importante. Então eu não vou me interessar numa opinião alheia, se alguém me olhar torto porque eu estou com algum sobrepeso, etc., eu vou passar desapercebido com aquilo, porque para mim não faz importância. Então, esses primeiros afetos são extremamente importantes. Então, na verdade, tem a questão da baixa autoestima tem muito a ver, então, com as nossas relações da infância. Tem. Né? Principalmente Totalmente relação materna, né? Que você está falando. Inteiramente. Inteiramente. Se é só você imaginar, infelizmente, a gente vê muitos casos na internet, nos jornais, de mães que espancam, que deixam namorados, terceiros, prejudicarem crianças. Essa pessoa vai passar a vida inteira se achando, desculpe a palavra, um lixo. Ela vai tentar lutar a vida inteira para poder se projetar na vida, porque vai ficar inconscientemente aquelas falas rodeando por onde quer que ela vá. Precisa de um trabalho muito extenso para dessensibilizar tais falas, tais sensações, sentimentos. Aí a terapia é imprescindível, porque essa pessoa precisa curar a criança, né? Precisa curar a criança, né, interior. A gente chama de criança interior, exatamente. São as memórias que trazemos. Você precisa chegar uma hora da sua vida que você precisa decidir. Ou é o que eu sei de mim, ou é o que acharam lá atrás e falaram, me fizeram sentir. Há uma decisão interna, um trabalho interno para você abandonar ou às vezes aceitar a sua criança ferida e transformar-se numa pessoa a partir daquilo. Verdade. Ana, no caso da depressão, toda depressão está relacionada com baixa autoestima ou não? Não. Nós temos vários tipos de depressão. Vários tipos. Tem a depressão endógena, tem a sazonal, tem vários tipos de depressão. A gente tem que analisar caso por caso. Pode sim a autoestima muito baixa gerar depressão, mas não são todos os casos de depressão que estão envolvidos com autoestima. Tem coisas que são muito mais profundas, são inclusive existenciais. Hoje nós temos aí a depressão maior, por exemplo, ela envolve vários transtornos, vários, ansiedade generalizada, bipolaridade, etc. Então, assim, tem questões fisiológicas, situacionais, tem questões neurológicas, tem vários fatores envolvendo a depressão. Uhum. As meninas, né, as mulheres, vamos dar um conselho para solteiras, né? Estão aí em busca de um amor, né?
e às vezes conhece a pessoa, está conhecendo a pessoa, né? Em relação ao sexo masculino, né? Primeiro, o índice, né? Você acha que essa questão da autoestima, acha que eu digo assim, baseado na sua experiência de 18 anos de clínica, né? Você teve mais pacientes masculinos com baixa autoestima, né? Ou mais mulheres com baixa autoestima? Com Você acha que certeza, é um mulheres. fator que acomete mais mulheres? Com certeza, mulheres. Mas não é obstante se encontrarem homens com baixa estima. Porque é o que eu Qual o falei. fator que você acha que interfere mais, assim, para que nós tenhamos mais mulheres com baixa autoestima? Porque a cultura sempre traz a mulher como um produto, Ah, infelizmente. olha E só. cada vez mais a mulher tem se tornado um produto. O É a homem pode objetificação estar, da mulher, né? É o objeto. exatamente, o homem pode estar relacionando com uma mulher maravilhosa, mas ele vai estar sempre olhando em outra que está ali, que tem aí, vou falar rasgado, porque eu sou dessas, que está lá siliconizada, que está com vários procedimentos estéticos. E existem vários fatores envolvidos nisso, né? Uma mulher, para se manter assim, ela tem um gasto de energia emocional muito grande. Então, ela mesma se objetifica com o passar do tempo. Porque ela vai correr atrás demais para manter esse padrão, para manter essa situação, para se mostrar. Autoestima baixa, na certa, depressão vai vir aí, ansiedade vai vir, porque você não consegue sustentar o tempo inteiro. Nós mulheres tem dias que a gente não tá legal e não tem nada demais nisso. São os E tudo hormônios, bem, né? Tem dia que você tá não tá tudo legal e certo. tudo bem não tá legal. Eu não vou estar bem todos os dias. Essa coisa de redes, essas redes também sociais que trazem para a gente uma vida perfeita, tem causado muito problema. Muito. Porque eu fico me sentindo aquém quando eu estou todos os dias olhando fulano viajando e fazendo procedimentos e comprando roupas caríssimas e viagens caríssimas. A autoestima vai se atrapalhando com o passar do tempo. E para se relacionar, se você já tem uma autoestima baixa e você acha que para conquistar você precisa estar fitness, pronto, minha querida, já era. Relacionamento já está fadado a ser sofrimento. Porque vai chegar um momento em que você não vai dar conta disso. Não vai ser nenhum outro, não vai ser você mesma que não vai dar conta disso. Essa escravidão de não ser você pro parceiro, de conquistá-lo porque você tem um corpão, um cabelão, sei lá, porque você se maqueia, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Vai chegar uma hora que você não vai dar conta de fazer isso, e aí a insegurança, os ciúmes e outras questões vão vir aí nesse relacionamento. Se ele tiver em fase inicial, então, aí, sinto muito. Então, o Vai ter sucesso muito. do início, né? De relacionamentos que estão, na verdade, no começo, seja você, né? Exatamente. Exatamente. Porque Até para nós. os relacionamentos que já duram, você já é você, não tem jeito, né? Já comeu 1 quilo de sal, a Gente, pessoa já já tá descobriu quem lá. você é. Tem um filme, eu tô tentando lembrar o nome, mas no filme mostrava muito isso. Ela acordava às 4 da manhã, depois de acho que 6 anos de relacionamento, acordava às 4 da manhã para fazer escova, para modelar o cabelo, para fazer a maquiagem, o reboco, que nós mulheres conhecemos, todo um processo, para poder, a hora que ele acordasse, ele falar as mesmas frases. Como pode você acordar tão linda? Meu Era uma Deus. correria dessa mulher todos os dias. Eu esqueci, tem na Netflix esse filme. E aí eu falei assim, gente, por pensar Aí que lá depois, embaixo, depois você procura que eu vou postar para as meninas que estão aqui, para o pessoal que está aqui. se eu não me engano, é baseado em fatos reais. Então Olha, imagina uma escravidão de um relacionamento onde você não é você de medo de ser trocada, de medo de ser sim, abandonada. Isso não é sim, relacionar-se, nunca, nunca foi. né? Nunca foi. E aí a dica assim que eu ia te pedir e as mulheres, né? Como que elas podem reconhecer no sexo oposto, né? Ou num rapaz, por exemplo, essa questão da baixa autoestima. E outra coisa, assim, o homem quando ele trai, está relacionado, aproveitando, né, que uma seguidora colocou que a situação da traição. A traição em si, a pessoa que trai, está relacionado também à baixa autoestima? Ou não? Nem sempre.
Nem sempre. A traição, ela tem vários fatores envolvidos. Pode ser porque eu preciso da validação daquela outra pessoa. Esse relacionamento aqui já não está me abastecendo, então eu tenho aquele ledo engano de achar que o outro vai ser diferente, quando na verdade está tudo envolvido exatamente com o que eu penso de mim. Eu posso estar num relacionamento ruim e quando eu melhorar comigo mesma, eu transformar esse relacionamento num relacionamento estável. São investimentos. Nem sempre o problema é com o outro, né? O problema do relacionamento, às vezes é comigo mesmo, né? Exatamente, nem sempre é o outro. Às vezes tem aquele casal que o outro já é mais sossegado, é mais tranquilo, ele não liga muito para as coisas, ele não se atenta a detalhes, mas aí geralmente pode ser homem ou mulher, que é aquele que fala assim, ah, mas você viu, o outro fez isso. Ah, mas aquela menina estava assim, assim, assado, e o outro nem está percebendo. Então tem a ver com o que eu sinto de mim. E a traição vai de vários fatores, desde os quais que essa pessoa está procurando, muitas das vezes, nem só abandonar o seu atual relacionamento. Às vezes ela só quer complementar um déficit emocional que ela tem, que o outro aparentemente parece estar oferecendo. Mas posso dizer bem para vocês, é furada. Furada. Todo relacionamento precisa de construção. Todo relacionamento de amizade, pessoal, familiar, amoroso, precisa de construção e investimento. Então não caia nessa do tipo, ah, o outro me trata melhor, o outro faz isso. Minha querida, a neurociência comprova que antes de 6 meses não tome decisões, porque quimicamente o nosso cérebro, ele está predisposto a enxergar o que não existe. Então você vai ter atitudes, pensamentos, sentimentos que não são reais. Como diz a Marília Mendonça, né? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Perfeito. Né? Você Perfeito. cria aquela personagem, exato, né? E se apaixona por ele e vai descobrindo que não é bem assim, né? Pior, com o passar do tempo, eu quero que o outro entre nesse perfil que eu desenhei. Aí começam as discussões, as brigas, porque você não é assim, o fulano é. Porque aí vem a traição também, tá vendo? Ah, o outro faz isso, o outro oferece aquilo. Só que aquele outro, como você disse agora há pouco, não caminhou, não comeu 1 quilo de sal com você. Aí é muito fácil. É muito fácil. Ó, essa dica foi valiosa, hein, Ana? Antes de 6 meses, não tome nenhuma decisão importante quanto a relacionamentos. Né? Teu cérebro quimicamente está predisposto a fazer besteira. Certo. Ô, Ana, nós estamos caminhando aí, né, para o final desse bate-papo, né? Mas eu queria retomar, algumas pessoas, né, chegaram aí depois, retomar os fatores ou as possibilidades que nós temos para nos ajudar, né, a melhorar a nossa autoestima. Quando nós percebermos que não estamos lá naquela vibe tão positiva, quando não está muito legal, né? Então, a primeira coisa que nós falamos foi de fugir das más companhias, fugir das pessoas que nos colocam para baixo. Então, evitar mesmo, né, o contato, evitar as pessoas que nos deixam pior que nós já estamos, né? E procurar as boas companhias, né? Procurar as pessoas que realmente nos deixam para cima. Procurar a conexão conosco, né? A reconexão, no caso, que é a interiorização, que você falou, né? É a mudança de estilo. Então, quer dizer, o que eu posso mudar, né? O que eu tenho controle para mudar? Os cuidados pessoais. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse item, Ana? Cuidados pessoais? Sim, porque geralmente quando a pessoa está com a autoestima baixa, realmente ela fica um pouco mais largada, né? Vou dizer assim. Eu vou dar um exemplo muito prático. Nós estamos numa nova moda aí, né? Uma moda das mulheres assumirem os brancos. Sim, verdade. Uma pessoa perguntou para mim, que ela falou assim, ai, Ana, eu também tô cansada desse negócio de viver escrava de salão, de viver nessa coisa toda de estar sempre impecável. E eu acho tão mais gostoso, e não é mesmo? Você tomar um banho, lavar o cabelo e sair do jeito que tá, sabe? Se sentir... salvo algumas, né, algumas situações aí que algumas pessoas gostam, se sentem bem com isso. Mas eu falei para ela o seguinte, se ela não tiver predisposta a aguentar críticas, olhares, eu acho que você, não faça.
Se você não tiver com uma autoestima equilibrada para se sentir bem consigo mesma, não faça isso, porque você vai enfrentar muitos altos e baixos, como eu acho que você deveria. Eu estou com os brancos aqui ainda, né? E as pessoas estão se incomodando comigo. E tipo assim, ai, Ana, eu acho que isso é desleixo, que não sei o quê. Tem outros que falam assim, ai, não, ó, tenta, que não sei o quê. Se eu viver de opiniões, misericórdia, acaba o equilíbrio da minha vida. Então, Se para a pessoa... recebesse, se recebesse R$ 1 a cada opinião, Gente, eu tava para Miami, tá? Já tava lá em você Miami. já viu qual que é a trade do momento, né? A trade do momento é a pessoa fala assim, posso dar opinião? Fala, só Pix. Só tô aceitando Né? Pix Tô no aceitando momento. Pix. Mas eu achei legal que essa pessoa virou e falou para mim assim, ai, Ana, como que você chegou nesse nível? Eu falei assim, simplesmente por já ter passado por o extremo dos dois lados. Por incrível que pareça, eu já fui uma pessoa muito vaidosa, em todos os sentidos, tanto fisicamente, era rato de academia, por causa de relacionamento, era uma pessoa que tinha que viver maquiada, com o cabelo escovado, com a unha feita, magra, enxuta e etc. Mas era uma escravidão muito grande. E já passei pela fase também que eu estava num descuido total, a ponto de uma amiga, uma colega virar e falar assim, Ana, pelo amor de Deus, eu não estou te reconhecendo. Eu lembro de você na época da faculdade, não estou te reconhecendo. E aí eu levei aquele choque, porque de alguma forma, uma palavrinha que ela usou me deu um start. E hoje eu me encontro no meio termo. O dia que eu não estou muito afim, eu não estou afim. O dia que eu estou muito afim, eu estou afim de me arrumar e de cuidar. Esses dias eu encontrei com uma colega, eu falei para ela assim, olha, estou na fase das manchas de pele, você pode me ajudar? Nunca me importei com isso, mas já está me incomodando. Só que eu já vou ser sincera para você, não sou desse tipo que fica com um filtro solarzinho o tempo inteiro, que passa de base, não. Tem uma coisa prática, ela falou, vamos conversar. Mas assim, eu fui bem direta com ela, eu falei, não sou dessas que vai ficar lá, ai, tem que fazer isso, ai, tem que fazer aquilo, porque nem minha dermatologista conseguiu. Porque eu saí desses dois extremos. Então, mais uma vez, você precisa se repensar. Sabe, o que eu tô querendo causar no outro? Porque se for para o outro, você precisa reavaliar o que você está fazendo. Exatamente, é o que eu tava pensando, assim, porque você pode ser rato de academia. Você pode querer ter um mega corpo, você pode querer estar em forma, você pode querer emagrecer, você pode querer perder todos os quilos, você pode querer mudar o seu cabelo, você pode querer andar só maquiada, você pode querer andar só bonita, mas que não seja só pelo outro, né? Exatamente. Que tudo isso não seja para agradar o outro. Porque se o outro deixar de Sim. estar com você ou deixar de existir na sua Então, vida, né? Então, o que será de você? Né? se O que esse será de outro mim? sair, sua vida acaba. Exatamente. Então não há nada, não há mal nenhum, né, em se cuidar, em ser zelosa, ou às vezes até exagerada, né? Se Mas que até sentir. o exagero seja por sua própria causa, Nós né? falamos da dançarina, ela é toda eufórica, é o jeito dela, ela não vai mudar para agradar outras pessoas. Eu falo para os pacientes assim, eu falei assim, olha, se você é expansiva e você começar a entrar na vibe das pessoas que falam, ai, você tem que falar mais baixo, Ai, meu você tem que sonho, ser Ana. assim, Eu falava você isso tem que ser demais. assado. Eu falava, ai, gente, eu queria ter aquela voz doce, meiga, porque parece um trovão, né? Onde chega, já chega. E aí, Parece não é clichê, Ana, delicado, né? mas tem lugares que precisam de quem realmente você é. Tem Exatamente. pessoas que precisam do que realmente você é. Então faz falta, não é, é clichê, mas faz falta não ser como você é. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, ficar se amoldando, né, pelo que o outro pensa, pelo que o outro acha, se ele acha que você deveria isso ou deveria aquilo. Primeiro, você pode até ouvir opiniões, não tem problema nenhum, senão você vai se tornar uma pessoa que vai ser só agora você e pronto, acabou. Você pode ouvir, mas precisa passar um Sim. filtro. Um Uhum. filtro, será que aquilo ali é realmente o que eu quero? Validar, né? Validar a opinião. Exatamente. Será que isso que a pessoa está falando é realmente o que eu quero? Senão eu já saio automaticamente falando porque o outro disse. Daqui a pouco eu estou só num canto triste comigo mesmo porque eu não estou me encontrando mais. Então Verdade. tudo é bom senso. Tudo é bom senso. Verdade. E por último, Ana, nós falamos aqui do detox de pensamentos, né? Como que o pensamento. Uma vez eu li um livro, e agora até me fugiu lá,
eu dei tanto esse livro de presente para os outros, aquele lá do O Segredo. O Segredo. O livro é O Segredo. E é o que você falou, é tão clichê, né? Porque todo mundo fala assim, livro, né? Mas é meu livro de cabeceira. Porque, assim, é tão impressionante, né? Eu trabalhava em Curvelo. E aí, uma vez, eu e mais 3 amigas que trabalhávamos juntas, uma psicóloga e 2 assistentes sociais, nós fizemos um grupo de estudo desse livro. E a gente assistia o vídeo juntas, íamos para casa umas das outras e líamos também os trechos do livro e tal. E o livro aí fala muito sobre essa questão do pensamento, né? Assim como a Bíblia fala também, para Provérbios você, 23, né? 7. Como imagina na Para você sua pensar no que é alma, bom, para você pensar no que é assim é. perfeito, para você pensar no que é agradável, né? Mas assim, eu fiquei muito impressionada na minha experiência com esse livro, do Segredo, porque muitas coisas aconteceram, assim, se materializaram. Coisas que a gente havia pensado e coisas que aconteceram, não só na minha vida, na vida das minhas amigas também. Tanto que quando eu vim pra cá, a primeira coisa que eu fiz, né, foi dar de presente para elas, assim, um livro para cada mesmo. E aí, o pensamento, eu falo muito disso, assim, que o pensamento, ele é aquela sintonia de rádio mesmo, assim, que parece que quando você... Sabe quando você fala assim, nossa, parece que hoje tudo tá dando errado? Porque uma coisa dá errado, seu pensamento fica naquilo, você fica focado no que é ruim, a gente fica pensando e aí as coisas vão atropelando, só coisa ruim. E aí fala, nossa, parece que atrai. Mas é porque o seu pensamento parece que está conectado com aquilo, né? Tem Então, uma passagem de João que fala exatamente isso, Ana. até Aquilo que eu palavra mais negativa, quando temia fala, me já... sobreveio. Exato. É isso. Aquilo fica ali rodeando a tua cabeça e você acaba tendo comportamentos e atitudes relacionados ao que você está pensando. Sim, E aí sim. você acaba criando e causando coisas. Não é sobrenatural o que acontece, você acaba causando isso. Porque nós somos seres que têm uma energia espiritual muito grande. Então nós somos co-criadores, nós somos pessoas que têm poder na fala, na palavra. Por isso, se a gente puder edificar alguém, isso causa assim um efeito maravilhoso. A gente vê nessas redes, eles falam, né, tem um outro nome lá, corrente do bem. Você faz uma atitude aqui, que o outro se sente na vontade de fazer ali, e aquilo vai se reverberando, e isso causa um efeito maravilhoso. Se o ser humano entendesse isso, nossa, nós viveríamos num mundo maravilhoso. Maravilhoso. Pena que o ser humano, muitas das vezes, usa o poder para o mal. Né? Meninas, eu queria agradecer, então, todo mundo. Se alguém tiver alguma pergunta para a Ana... Pode mandar aí no chat, por favor, que eu já leio para ela aqui. E assim, é um papo tão leve, assim, né? É tão... parece simples, né, Ana? Mas não é um assunto complexo, né? Se a gente tiver oportunidade depois, vamos falar das relações tóxicas, que eu acho que é um assunto muito interessante, até para a gente conseguir identificar também até que ponto que eu estou... convivendo com isso, às vezes também se eu não estou sendo tóxica, né, na vida de alguém, ou se em algum momento eu já fui, porque eu acho Todos que nós somos um pouquinho. Não é? Nós não somos seres prontos, acabados e definidos, né? Nós estamos em constante processo. Então, Coitado assim, é de quem aquela enfiaram história de que no dourado. não é? E que não tem ninguém que é só 100% bondade, né? Em algum momento a gente não foi legal com alguém. Né? Não estou dizendo desonesto ou incorreto, mas em algum momento você pode ter tido a oportunidade, por exemplo, de fazer o bem e você deixou de fazer por algum motivo, seja orgulho, seja exposição ou qualquer outra coisa, né? Mas queria agradecer muito a sua participação. Muito obrigada, né, pela Muito sua contribuição, gostoso. pelo seu tempo, por essa semeadura. E o que eu desejo é que todos nós, né, que estamos aqui nessa live hoje, tenhamos essa oportunidade, né, de nos conectarmos conosco, de buscarmos a nossa essência, de olharmos com carinho para quem nós somos, né? Ainda que o outro não reconheça, nós nos reconhecermos é um grande passo, né? Eu ultimamente tenho pensado muito nisso, assim, que o outro faz comigo aquilo que eu permito. Exato. Né? Porque se eu coloco o limite, não, até aqui você vai, daqui para cá você não vai passar, né? Eu chamo isso de espaço psicológico. Me atingir, né?
Então, assim, mas isso vem sendo trabalhado, né? Quando eu me propus a falar sobre autoestima e a trabalhar com semijoias, né? Muitas das minhas amigas até acharam que eu estava pronta nesse processo, né? Ah, que legal! E na verdade, não, eu sou aprendiz, né? Na verdade, pelo contrário, Todos. né? No meio do lançamento da marca, eu vivi essa história com o lipedema. Aliás, eu vivo ainda, né? Porque o lipedema ele não tem uma cura definitiva, ele tem estágios e melhoras, é muito labor para pequenas melhoras, né? Mas é um aprendizado constante, assim, é constantemente tentando resgatar a autoestima. E só uma dica, na verdade, no caso não é para você especificamente, né? Mas as pessoas que estão aqui conosco, que eu acho que às vezes salva. Eu também sofro do tal do cabelo branco. E é um ponto que eu não aceitei ainda de assumir nada, não. Quero nada branco aqui por enquanto, sabe? E assim, é idêntico, a mecha é exatamente na franja, que é exatamente no lugar que a minha mãe tinha, que é igual. E aí eu achei lá na Village um spray, que é um spray que é aquele color. Uhum. Eu queria mostrar pra vocês, mas não tem como sair daqui agora, né? Então esse spray é aquele spray de tintura que você vai sair agora, nesse momento. Você vai pro evento. E aí você não quer pintar o cabelo. Você vem com o sprayzinho, já pinta o cabelo, o branco da cor do seu cabelo, vai pro evento bonita. Lavei o cabelo, saiu. Então, assim, eu achei esse spray, minha filha, eu acho um espetáculo. Porque no dia que eu não tô afim de pintar o tal branco, eu venho com spray aqui, uns 3 batidinhas assim, ó. E é super em conta. É muito legal mesmo. Mas é uma dica aí para quem, né, tem que lidar com os brancos e se em algum momento, né, deseja uma coisa rápida que não vai te exigir muito emocionalmente, né? Então Bora lá isso, para aí. né? Pessoal, vocês gostaram da live? Acrescentou? Coloca aí pra gente no chat alguma coisa pra gente ter um feedback, né, Ana? Que é legal a gente saber, né, se contribuiu aí. Então, só fechando pelo o tema que nós Aqui, colocamos, né? é porque, gente, eu não Autoestima, desci. né? Ter ou construir, fechamos, construir. Construir dia a dia. Construir. Todos os dias, né? As meninas falando, Ana, verdade, Ana, maravilhosa. Amei, parabéns, queridas, amei o aprendizado, maravilhoso. Podemos marcar o próximo encontro já, ó, Um animadíssima. beijo, minhas amoras. Obrigada, viu, pelo carinho. Vamos aí, vocês são maravilhosas, amei. Meninas, maravilhosas são vocês que tiraram um tempo, né, nessa quinta-feira chuvosa, que aqui tá fazendo até frio. Aqui E estava para dando cuidar. cada relâmpago, que eu só olhava para a luz ali e A falava, minha luz Pai também deu uma amado. ferida aqui. Mas que tiraram esse tempo, porque as pessoas que estão aqui hoje são pessoas que estão preocupadas com algo que vai muito além da aparência. São pessoas que estão preocupadas com o interior, com o que está aqui dentro. Estão preocupadas não só com o que elas aparentam ser, mas com quem são, né? Como eu estou. E tirar esse tempo para olhar para dentro, eu acho que assim que é um crescimento, né, Ana? Eu acho que Pra nos vida toda. proporciona A crescer tanto vida como toda. pessoa, né? Então, assim, vocês estão dando parabéns aí, né? Parabéns para a Ana, que é brilhante, e para vocês também por estarem aqui conosco. Muito obrigada a todo mundo pela participação, né, pelos comentários aqui. E a Ana aí, meus agradecimentos também. No mais, né? Marcaremos o nosso próximo encontro aqui no perfil da Namore-se Joias, né? A minha proposta é essa, é trazer mais assuntos do universo feminino. Vocês podem também, eu vou colocar uma caixinha amanhã lá no nosso story, nos stories, para vocês sugerirem assuntos, temas, né? Que a gente possa trabalhar, que vocês considerem importante também para vocês, né? Para nós, para o universo feminino, certo? No mais, boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigada, Muito obrigada viu, por tudo. Ana, até a beijo. próxima. Bom descanso. Para nós. Obrigada. Um beijo para todas. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau.